O contista, poeta e ilustrador Edmilson Lira é o atual presidente da UJOJ, Academia de Letras Osório Duque Estrada, em Pati do Alferes. O acadêmico ocupa a cadeira de número 28, cujo patrono é Ariano Suassuna. Ele é autor dos livros Desenhos e Poesias de um Vergalhão e sua mais recente obra é Cada Conto, onde sua escrita desafia os momentos conturbados que vivemos com doses de otimismo e esperança. Nos conta da energia que aplica a cada novo desafio e a motivação que carrega de suas experiências do mercado corporativo, cartesiano, mas sem perder o lirismo dos poetas. Para essa entrevista, nós fomos recebidos no Hotel Manga Larga, referência por sua hospitalidade e bom gosto. Fomos acolhidos nas dependências do Museu do Barão, na Fazenda Manga Larga, que guarda diversas obras do patrimônio histórico, como desenhos de Debré, peças da arqueologia pré-histórica brasileira e uma bela homenagem a Tarsila do Amaral, na mostra Tarsilar, entre outras preciosidades. Neste ambiente de absoluta riqueza cultural em Pati do Alferes, iniciamos a nossa conversa. Nasci no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, morei em El Castilho, Vista Alegre, Pilares, então, assim... Típico cidadão carioca, né? Tipo, então, eu venho de uma família de 7 filhos homens, né? Meus pais não tinham condições de me criar, eu fui criado pela minha tia, irmã da minha mãe. Com 7 meses ela me pegou para criar, porque eu estava com anemia, perto da morte, aí pegou. Depois, com 4 anos, ela já teve 2 filhos, então eu fui criado nessa família com muito carinho, com muita dedicação. E isso sempre me trouxe assim, muita responsabilidade, porque eu sabia que não estava sendo criado pelos meus pais, tinha limitação de pedir as coisas, entendeu? Eu compreendia bem isso. Olha, isso começou em 1973, eu tinha 13 anos, estava no primeiro ano ginasial, ia ter uma festa para os Dia das Mães. E minha turma não participou de nada, eu fui procurar a direção porque eu queria participar. Na verdade, assim, eu sempre gostei de aparecer, eu sempre fui representante de turma, eu sempre gostei de estar envolvido, né, nos movimentos. E não tinha nada para apresentar até então. E a professora, a coordenadora do projeto, me perguntou: vem cá, mas o que você vai fazer? E eu saquei essa do gol, falei: vou fazer uma poesia. Eu já gostava de escrever e tudo mais. Bem, e aí começou a minha ligação com a poesia. Embora tanto a minha genitora como a criadora não pudessem estar presentes naquela festa, mas ali começou porque eu escrevi naquele poema, tinha uma estrofe que marcou a minha vida, né? Era que dizia: mãe, mais tarde de mim sentirás orgulho, e neste orgulho estará toda a minha gratidão. Isso era para minha mãe, que me criou, né? Porque eu tinha esse compromisso, eu queria vencer na vida de qualquer forma, e dar essa alegria à minha genitora, porque, na verdade, meus outros irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo, tudo mais. Tem um irmão que tem paralisia infantil, dificuldade. Então eu meio que assumi isso, sabe? Eu queria dar alegria às duas. E foi assim que começou. A literatura, ela veio primeiro, né? Ela me dá um campo assim vasto, né? O desenho veio depois, veio já com 16 anos. Eu queria desenhar, eu gostava, eu via alguns amigos talentosos desenhando, e eu gostava daquilo. Bem, eu comecei a fazer cópias, né? Foi o meu início. E aí eu fui fazer um curso, a família não tinha condições de pagar um curso de desenho, obviamente. Fui fazer o Instituto Universal Brasileiro, que era um curso por correspondência. Então eu tinha que treinar, e nesse treino era maçante, né? Um garoto inquieto, adolescente,
repetir aqueles desenhos, aquelas coisas. Aí eu comecei a fazer um olho, puxava uma rosa, e um braço, eu puxava um tronco, e sempre o corpo humano juntando com a natureza, e fui criando um estilo de desenho e segui. Bem, mais tarde surgiu o desafio de juntar isso tudo num livro, né, que é o Desenhos e Poesias de um Vergalhão. Caramba, porque eu tinha coisas escritas e tinha que desenhar porque estava escrito, só que são momentos diferentes, né, e escrever para os desenhos que estavam na gaveta. Bem, mas já aconteceu, esse projeto levou 5 anos, mas você quando tem um filho que te cobra isso incessantemente, você tem que dar resposta, entendeu? Você tem que dar resposta porque o livro ele surgiu o seguinte: vou deixar isso para o meu filho como exemplo, para as crianças que eu criei, né, para os sobrinhos que eu criei, e depois para os amigos. Aí a coisa cresceu, de certa forma, que tornou uma coisa maravilhosa. Eu dirigi uma associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais, que era uma associação rica. Eu tinha patrocínio de várias empresas, da Bolsa, Banco do Brasil, Itaú, CSN, umas grandes empresas negociadas em Bolsa. E nós começamos a fazer palestras nas faculdades, nas universidades, não só do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, para captar jovens que quisessem investir na Bolsa, criando clubes de investimento, e por isso que a Bolsa estava envolvida, tinha todo o interesse. Era uma coisa para disseminar o investimento em ações. Bem, o que acontece? A partir daí, em 2006, eu fiquei pensando o seguinte: mas ninguém falava para quem não tinha dinheiro, né? A busca era para quem tinha recurso para investir na Bolsa. E, caramba, pela minha origem, eu fui levado a pensar nisso. E aí nós criamos, em 2006, eu juntei um grupo de pessoas no mercado financeiro, meu filho já tinha idade, já conhecia, começou a participar comigo, criamos a Associação Brasileira de Educação Financeira. Pois bem, na sequência, 2007 e 2008, houve a implementação do empréstimo consignado, que a gente já imaginava que isso, sem educação financeira, poderia trazer uma infelicidade enorme, como de fato ocorreu, né? Muitas pessoas ficaram endividadas, a facilidade de crédito que impulsionou a economia naquele período do primeiro mandato do presidente Lula, foi uma onda no mundo todo. O Brasil pegou essa onda, o país cresceu, a facilidade de crédito ajudou a economia a crescer, mas gerou uma infelicidade porque as pessoas não tinham educação para ter aquele crédito fácil. Então, muito desperdício, né? Muito supérfluo. E a gente trabalhava nisso. Foi um trabalho maravilhoso no país todo, com o apoio da Fundação Petrobras, a Petros, com a fundação da CPFL e da ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão do Brasil. Não é fácil. Primeiro, o nosso desafio é estruturar, né? Você tem que conquistar a confiança daqueles que te cercam. Porque, obviamente, eu sou relativamente novo na academia. Eu tenho 3 anos. Depois de um ano e meio, a gente se candidatou e estamos aqui como presidente com uma responsabilidade. Estruturá-la administrativamente, né? Entendo que as pessoas têm outro compromisso, o foco das pessoas nunca foi esse. Nós temos poetas, temos escritores, temos romancistas, né? E que talvez na sua vida laboral tenham tido outras funções que não essa administrativa. Eu sou administrador por formação, então tenho essa preocupação, obviamente, no sangue. Nós estamos estruturando administrativamente a academia, estamos com um projeto, temos, né, alguns colaboradores fazendo esse programa, por exemplo, que é maravilhoso, que vai ser o arquivo da academia para as próximas gerações, para a história da academia, para a história da cidade. Eu acho isso importante. Temos agora a publicação do Antologia 2,
nós queremos mais, nós queremos ajudar aqueles que têm já obras engavetadas, tirar da gaveta, entendeu? Colocar todos no mesmo nível de produção, de publicação. Isso enriquece a academia, enriquece a obra do autor, enriquece a cidade. Eu acho que você tem que trabalhar nas plataformas digitais. Essa geração é digital, uma geração digital. Então você tem que levá-los à leitura por esse caminho, por esse veículo de comunicação. Por exemplo, eu tenho uma experiência em casa. Meu filho escreveu agora um livro, uma contação de história, trabalhando em cima de um jogo de RPG, que é uma linguagem que essa geração conhece e a gente não entende muito bem. Pô, eu li. É uma história de luta, de garra, com personagens fantasiosos, usando nomes, por exemplo, de coragem, de determinação, entendeu? De coleguismo, de união, de força, para combater um determinado mal. Então, isso eu acho que traz a gente precisa levar para essas gerações essa ideia de coletivo, de juntar força, de juntar conhecimento. Eu acredito nisso. Pouco, confesso a você que pouco. Mas estou procurando, a partir do momento que a gente assumiu essa responsabilidade na academia, nós estamos procurando entrar mais nessa época, estudar, né? Se familiarizar com essas novas possibilidades, porque nós temos que trazer isso para a academia, entendeu? Porque nós já temos pessoas que fazem parte do nosso quadro que já trabalham dessa forma. Então, por que não difundir para os demais? Por que não trabalhar isso de forma mais ampla? Eu acho que é rico, é poderoso, entendeu? E de longo alcance. O livro que mudou a minha vida foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Porque isso me fez, eu até então era um rapaz, um adolescente, iniciando o meu trabalho como estafeta, de uma família humilde e tudo mais. Comecei a ler aquele livro e algumas coisas foram mudando. Eu tinha que ter um pensamento positivo, um pensamento forte, corajoso para enfrentar os problemas e não ficar choramingando, contando com o apoio do pai, do irmão. Tinha que enfrentá-los. E eu acho, é isso que a gente tem que passar para essa nova geração. É o enfrentamento. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você tem que enfrentar. Não dá para ficar... Teu pai não vai estar a toda hora do seu lado. Entendeu? A sua mãe não vai te dar mamar depois dos 15 anos, não dá para ficar agarrado. Você tem que ir para... E eu acho que você tem que cultuar isso dentro de casa cedo, dando responsabilidade. E aí eu vou pegar aqui, vou fazer um desvio para a educação financeira. Como é que você educa teu filho financeiramente? Pede a ele para varrer a casa, a menina para varrer a casa, o teu filho para dar comida para os cachorros, e você recompensa ele. Alguma coisa, não, se você fizer, você ganha. Vou te levar ao cinema, entendeu? Essa troca vai mostrando ele que não é tão fácil. A vida não é fácil. Você precisa lutar para conquistar as coisas. Não fique pensando que eu vou herdar do meu pai. Isso é um pensamento completamente errado. Embora a gente trabalhe para deixar para os filhos, para que eles não tenham tanta dificuldade como nós. Mas você tem que ensinar. Sabe por quê? Senão você parte, ele perde tudo. A história de Jorginho Guilherme é famosa por isso, entendeu? Ele vai gastar tudo, ele não conhece, ele não foi acostumado ao enfrentamento. E certamente ele vai ter isso é história de vários jogadores de futebol que você assiste aí. Maradona é um caso típico, né? Famoso. Quer dizer, não conhecia nada, deixa na mão de alguém que conhece finanças, é roubado. Denilson, um jogador brasileiro, também sofreu isso. Então, tem várias histórias, vários outros que herdaram ou conquistaram mesmo a sua fortuna, mas não se ativeram
a esse conhecimento, a essa preocupação de conhecer, entendeu? Então, a vida não é fácil, mas assim, você tem que ter coragem de enfrentar os problemas, não tem que ficar choramingando, e você vai ultrapassando, e você vai criando uma caixa grossa, é como academia, você vai ganhando musculatura, entendeu? E você está adolescente, você constrói a tua família, você vai em frente, e depois tem condições de passar tudo isso para os teus filhos, para os amigos, para os conhecidos, se torna um exemplo de vida. Você não vê muito não, você só quis lutar para vencer na vida. E tem que dividir isso com outros, porque você vai certamente ajudar alguém. Eu acredito nisso. Uma boa leitura, você tem que tomar um vinho mais tranquilo, porque senão vai dar sono, quem não está acostumado vai cair. Eu diria que você tomar um Cabernet Sauvignon, um Cabernet. Eu tenho essa paixão pelos vinhos, sim, já viajei. Na verdade, assim, tudo começou porque eu ganhei talvez você me permita contar da minha sorte também, que eu sou um cara sortudo. Eu estava no congresso dos fundos de pensão e fui sorteado por um banco para uma passagem a Paris, à França. Como eu já conhecia, eu procurei fazer daquilo uma coisa diferente. Aí fiz uma contratação de um programa nos vinhedos, né? Estive na porta do Romanée Conti, claro, não entrei, porque é um vinho de ponta, lá só grandes colecionadores, né? Mas conheci. E aí depois vim conhecer no Brasil, o sul do Brasil, conheci o sul Uruguai, onde tem a uva, né? Uma uva francesa, Taná, que é a que eu mais me adapto, gosto. É um vinho encorpado, forte, para uma carne, né? Gosto muito. E então foi Argentina, Uruguai, Chile, evidentemente. E estou com os planos aí agora para, passando a pandemia, Portugal e Espanha. Eu sigo a Rota do Vinho. É um programa que eu fiz com a minha esposa. Ela me dá o direito de visitar pelo menos 4 vinícolas, não mais do que, porque também depois da terceira tudo começa a ficar a mesma coisa, você vai mais para a história, e isso você vai criando, né, um conhecimento bom. Ok. Edmilson, obrigado. Valeu, obrigado. Então vamos lá, Desenhos e Poesia de Vergalhão, é o meu primeiro livro. E Vergalhão porque ele tem um relacionamento com a ideia daquela pessoa que segurou o tranco, segura a laje da família, trabalha para o bem de todos, para dar segurança e teto a alguns. Foi assim que a gente trabalhou, a gente cuidou de meu filho, Bruno, dos outros sobrinhos, né? E esse texto diz o seguinte: taco de sinuca, empurra a bola para a caçapa com firmeza. Vergalhão, que encara a vida com destreza. Os velhos o querem filho, as crianças o querem pai. Sustenta a laje de todos e assim ele vai. Carregando sua cruz de isopor e agradecendo o seu destino, uma vida exitosa que não sonhava quando menino. Hoje, as palavras experientes têm a força do café. Mantém todos acordados, refletindo sobre um exemplo de fé. A recusa à ignorância fez a chave ser mais forte do que a porta. Então vai, homem, segue na ascendente, mas não se esqueça de regar a sua horta.